Olá, apaixonados por arte, eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e hoje a gente vai falar de material didático para arte. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala de arte, de educação e de arte e educação, com uma linguagem bem clara e objetiva. E hoje eu quero falar de um assunto que eu adoro, que é livro didático para arte. E é um tema que gera bastante dúvida, bastante debate. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre livro didático e mostrar algumas perspectivas. Eu já quero começar o vídeo dizendo que eu coloquei aí no título a provocação, né, mocinho ou vilão, mas eu já quero partir do princípio que não existe mocinho e vilão, tá, gente? O livro didático, ele pode ser um recurso bom ou ruim, depende da perspectiva. Então, antes de entrar no conteúdo, aqueles recados básicos que você já sabe, mas não custa lembrar. Tem a minha rede social lá, o Instagram, @prof. Rafael Pavlina. Tenho postado bastante conteúdo e em breve eu vou publicar lá uma série sobre história da arte que tem me pedido bastante, a galera tem me pedido, então fica ligadinho por lá. Outra questão é que muita gente tem reclamado que eu estava desaparecido nos últimos tempos, mas é porque eu tô aí na reta final do mestrado, vocês sabem disso, e para quem me acompanha aqui, quem me acompanha lá, inclusive no Instagram, sabe da minha lida. Então, se vocês puderem me acompanhar no Instagram é mais fácil, porque aí vocês conseguem acompanhar o dia a dia aí da minha prática, as coisas que eu tenho feito. Então, o Instagram é um canal mais rápido de comunicação. Mas vocês também têm o meu e-mail, se tiverem dúvidas, quiserem falar alguma coisa, vocês podem mandar lá no meu e-mail. Lembrando que eu já disponibilizei um número de WhatsApp para vocês mandarem áudio, é esse número que está aqui embaixo, para vocês mandarem perguntas para eu responder aqui no canal. Eu ainda não tive tempo, eu já vi as perguntas de vocês, mas eu não tive tempo para responder. Mas todas elas estão bem guardadas, bem bonitinhas. Aí eu vou fazer um vídeo só respondendo as perguntas, tá? Tem uma outra questão que sempre me pedem, que é vídeos sobre plano de aula, planejamento. Também já está no forno, já estou escrevendo ele e em breve a gente vem para cá para gravar. Beleza? Então vamos lá. Quero falar de livro didático, quero falar um pouco sobre essa ideia de coisas boas e coisas ruins do livro didático. Primeiro de tudo, eu fiz uma lista aqui com coisas, com perguntas que as pessoas me fazem sobre livro didático, para tentar explicar o que é e como que a gente pode usar ele, certo? Primeira coisa, o que é um livro didático? Da onde parte isso? O livro didático, ele é um recurso produzido por uma editora ou por um sistema de ensino que vai ser distribuído para a escola particular e pública e vai servir como um recurso metodológico, um recurso para o professor em sala de aula. É basicamente isso. A gente tem no Brasil um sistema chamado PNLD. O que é o PNLD? É o Programa Nacional de Livros Didáticos. Esse Plano Nacional de Livro Didático, ele é responsável por lançar editais que peçam para que as editoras escrevam livros didáticos que possam ser usados nas escolas públicas do Brasil, e a partir desses livros que são produzidos, né, nas editoras, eles vão para um sistema de análise, é feito um processo de escolha desses livros, e aí depois esses livros vão para a escola. É basicamente isso. Mas ele é um pouco mais complexo do que isso. E quando eu fui escrever o roteiro para fazer esse vídeo, para falar de livro didático, eu tenho uma visão bem clara sobre livro didático. Inclusive, se você não sabe, eu coleciono livros didáticos de arte desde os anos 80. Então eu tenho vários exemplares na minha casa de diferentes tipos de livros didáticos. Os mais técnicos, os mais expressivos, os mais caros, os mais baratos. Então eu tenho vários livros didáticos. Inclusive, se você tem livro didático de arte na sua casa que você não usa mais, que você não queira mais, você pode me enviar, falar comigo lá no Instagram, que eu recebo, que eu gosto bastante, faço coleção. Justamente para poder fazer essas análises. E aí, como que funciona então esse livro didático dentro da escola? Quando a escola é particular, a gente tem o sistema de ensino, ou a escola opta por usar o seu próprio material, né, quando são escolas maiores. O material didático, nesse caso, para a escola particular, exige uma cobrança, né? A escola exige do professor, ele cobra do professor que o professor use o material didático de cabo a rabo, que o professor use aquilo ali. Isso é uma característica do material didático. Quando a gente está falando do ensino público, quando a gente está falando de escolas municipais, estaduais, federais, essa cobrança sobre o material didático, sobre o uso do livro, ela vai ser um pouco mais aberta, então ela não vai ser tão fechada que o professor é obrigado a usar o livro de cabo a rabo, assim, assim, assado. Então são duas visões bem diferentes. Estou pontuando isso para a gente ir construindo uma linha de raciocínio juntos aqui. Então tá. Aí nós temos essas duas características. Estava falando que quando eu fui construir esse roteiro aqui,
eu escrevi o roteiro sobre livro didático e fechei ele, falei, vou deixar descansando um pouco esse roteiro para eu pensar. E aí eu participei de uma palestra de uma das pessoas que trabalhou no processo de seleção de livros didáticos do PNLD, que é esse Programa Nacional do Livro Didático. Quando eu escutei as falas dessa pessoa que participou desse processo de seleção, eu mudei minha visão sobre várias coisas. Eu falei, nossa, ainda bem que eu não gravei o vídeo, porque agora eu posso acrescentar algumas coisas. Eu não sabia exatamente como é que era o processo de seleção desses livros, e talvez por não saber como era esse processo, eu não valorizava tanto o livro didático nesse contexto. Vamos fazer um panorama geral, só lembrar que muitas pessoas são contra o material didático, o livro didático, porque acham que congela o trabalho do professor. Essa é a primeira questão. Outra questão que as pessoas falam bastante é que o livro didático ele é muito conteudista, ele deixa de trabalhar a expressividade da arte para trabalhar só conteúdo. Essa é uma outra questão. Tem muita gente que fala sobre a polivalência, que quando a gente pega o livro didático de arte, vai ter música, vai ter teatro, vai ter dança, vai ter artes visuais, e talvez o professor seja formado em uma dessas áreas ou em nenhuma delas. Então são várias questões aí, são vários atravessadores que a gente vai pensar, mas a gente tem que partir do princípio de que quais recursos são bons e quais são ruins no livro didático. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Beleza? Então, muito bem. Já falei que o PNLD é o Programa Nacional do Livro Didático. Como é que funciona o PNLD? Até marquei aqui, ó. O PNLD, o governo lança um edital. Ele fala assim, queremos livros de arte. Ele lança esse edital para editoras do Brasil. Qualquer editora que tenha um renome, que tenha condições de participar desse processo, vai oferecer para esse edital a sua coleção didática. Normalmente, as empresas maiores, as coleções maiores de livro didático, das editoras, elas já sabem como é que funciona o processo do PNLD e já entram com um material bem adaptado ao edital. Então, o edital ele vai deixar descrito lá quais são as características que o material didático daquele momento precisa ter. Então, vai falar, o material tem que ser polivalente, o material não pode ter uma visão eurocêntrica de arte, o material não pode ter não sei o quê, o material tem que ter não sei o quê, ele tem que trabalhar todas as leis de diretrizes e bases. Por exemplo, a gente tem a lei que vai falar sobre a inclusão da cultura indígena, africana e afro-brasileira no ensino de arte. O material que está lá, o edital, ele vai dizer, o material que você está me propondo, ele contempla isso? Se não contempla, o material já é descartado, desqualificado. Se os materiais selecionados, todos esses materiais que foram escolhidos e dizem, beleza, tá certo, precisamos, eles vão para uma análise. Essa análise ela é feita por vários estudiosos e pesquisadores de arte, de educação, e professores que têm especificidade, que têm formação específica naqueles conteúdos. E foi dessa professora que faz a análise que eu escutei algumas coisas que eu anotei aqui. Então a primeira coisa que eles olham é se o material didático contempla 26 legislações. Então existem várias regras, como por exemplo essa que eu falei da cultura afro-brasileira, indígena e africana. O material contempla. De que forma ele contempla? Ele contempla em diversos conteúdos ou num conteúdo específico? Outra questão que eles olham, não pode ter propaganda. Então, se tiver algum tipo de indução à propaganda, alguma propaganda de mercadoria ou propaganda de alguma coisa específica, esse material também é desclassificado. Os professores que vão fazer essa análise, normalmente, são professores que estão na academia, que são professores universitários. Então eles têm um domínio de conteúdo muito grande e um domínio de didática. Isso vai ajudar na hora que eles fazem a seleção dos materiais, porque vai fazer com que eles, enquanto pesquisadores, olhem para esse material e reconheçam quais são as potencialidades dele, tá? Ela falou que são 70 dias de análise, então a partir do momento que eles recebem o livro até o momento que eles têm que entregar o parecer, são 70 dias, então é consideravelmente pouco, né? Pensando aí a quantidade de coisas que tem para se analisar, mas também é um período que eles conseguem dar uma olhada com calma e tal, e não correr o risco de escolher um material equivocado ou um material que tem alguma problemática. E aí começam as questões, e ela levantou essa questão, e é uma questão que eu também levanto e que os professores normalmente levantam, que é a questão da polivalência quando a gente trabalha no material. Quando você trabalha material didático de arte, o material ele não é específico de artes visuais, ou de teatro, ou de dança, ou de música. Isso gera muito debate e muita discussão. Eu já falei que eu sou contra o uso da polivalência, eu sou contra o professor de uma linguagem ter que dar aula de outras,
Mas eu já falei também que a minha visão não é radical sobre esse assunto. Por quê? Porque o aluno que está dentro da escola, o aluno e o professor que ficam na mesma escola durante 14, 15 anos, se o professor for formado em artes visuais, o aluno vai passar 14 anos da vida dele vendo artes visuais, não vai ter acesso à música, à dança e ao teatro. Isso é uma problemática, a gente tem que refletir sobre isso. Não estou falando que o professor de artes visuais tem que dar aula de música, não é isso, mas o professor de arte tem que, no mínimo, oferecer repertório cultural para que o aluno tenha um deslocamento de conhecimento, para que o aluno saiba que existem outras coisas, outras vertentes da arte que não só aquilo que são as artes visuais. Esse é um ponto. Só que o material didático, e inclusive tem um artigo que fala sobre material didático e a polivalência que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo. Esse artigo ele vai falar de uma coisa que eu acho bem importante da gente pensar, é que quando o material didático ele é escrito, ele também, às vezes, contempla uma visão de que o professor que vai usar esse material tem domínio sobre aquele conteúdo. Vou dar um exemplo bem básico aqui de música. Lá nesse artigo ele fala sobre a descrição do que é o som. Então vou trabalhar aqui com a descrição do que é a altura. O que é a altura da música? Ela se divide em grave e agudo, né? Então a altura, quando é alto, quando o som é alto, as vibrações da onda sonora são altas, o som é mais agudo. E quando as ondas são mais espaçadas, mais curtas, elas são grave. Para uma pessoa que não é formada em música, para uma pessoa que nunca estudou música e não sabe esse conceito, lendo o material ali que ondas sonoras são curtas ou longas, altas ou baixas, para uma pessoa que não é formada nessa linguagem, esse termo se torna extremamente complexo. Não é simples, não é fácil. Então, para a gente pensar nessa questão, a primeira coisa que a gente tem que dar conta é entender que a visão que a gente vai ter sobre aquilo ali, né, a visão que a gente vai ter sobre o material didático, é a partir da nossa formação. Então, a polivalência no material didático é um problema, no sentido de que você é formado numa área, mas ele também pode ser uma solução no sentido de que, mesmo você não sendo formado naquela área, você consiga ter ali no material didático a base para trabalhar o teu conteúdo. E aí, de novo, não é que você vai pegar o material didático, vai se apropriar daquele conteúdo do que está ali no material e vai aplicar em sala como se você soubesse aquele conteúdo. Parte do estudo do professor também. Mas ele pode ser um disparador. Então, ali tem um conteúdo de música que eu não domino, mas eu posso me apropriar daquele conteúdo de que forma? Tá falando de altura das músicas. Eu posso falar de timbres, eu posso falar de grave e agudo com uma outra perspectiva que não a profundidade que a música exige. E aí, vamos pensar o contrário. Se eu sou um professor de música e preciso trabalhar artes visuais. Estudei música, eu não sei nada de artes visuais. O material didático, ele vai trazer, por exemplo, perguntas norteadoras para você fazer análise da imagem. E isso vai te ajudar, enquanto professor, a dominar aquela imagem ali e quais perguntas fazerem para os seus alunos. Então, como eu falei, o material didático, ele tem uma potencialidade de ajudar o professor de uma forma muito mais eficaz e eficiente do que outras ferramentas que a gente tem à disposição. Então, não é uma coisa boa, mas não é uma coisa ruim. Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui. Eu estou indo e estou voltando porque não dá para a gente bater e falar, não, isso é ruim, não dá para fazer desse jeito. Ou não, o livro didático é o vilão. Ou a polivalência é a vilã. Calma, não dá para ser radical. Porque se a gente radicaliza, se a gente vai para o extremo, a gente não discute. Então, a gente tem que pensar, tudo bem, o que tem de bom no material que eu possa usar, mas o que eu tenho que considerar que não é da minha área, então eu não tenho que me aprofundar. Então, o material didático ele vai trazer essas vertentes. E a gente sabe que os materiais do PNLD, principalmente, que eu tenho vários, eles são muito voltados para artes visuais. Muito. O que para mim, sendo de artes visuais, é excelente, mas o que é péssimo, porque o aluno não tem acesso às outras áreas, né? Então é um fio esticado, né? É uma linha tênue aí entre uma coisa e outra. Eu até marquei aqui, inclusive, uma frase sobre isso, que não adianta o professor pegar um material e achar que por ele ter um material polivalente, ele é polivalente. Foi o que eu falei. Se você não tem conhecimento sobre os elementos formais da música, se você não sabe o que é timbre, o que é intensidade, o que é harmonia, o que é melodia, se você não sabe o que é um som grave, um som agudo, se você não sabe o que é a dança, se você não sabe quem foi Rudolf Laban, se você não tem o conhecimento dos fatores de movimento do Laban, se você não sabe o que é peso, fluência, se você não tem os domínios mínimos dos conteúdos, você não vai conseguir dar aquele conteúdo que está no material didático. Não há material didático milagroso que vai fazer com que a tua aula seja melhor, mais qualitativa, se você não dominar aqueles conteúdos.
Então o material didático, ele é um apoio, ele é um suporte, mas ele não resolve o problema sozinho. Ele precisa que o professor tenha domínio sobre aquele conteúdo. E aí isso entra na primeira frase que eu escrevi aqui quando eu fui fazer o roteiro desse vídeo, material didático não faz nada. Tem gente que fala material é bom, material é ruim, material faz isso, material faz aquilo. Material didático não faz nada. Quem faz é o professor. Então o material didático, ele vai trazer recurso, ele vai trazer possibilidade, ele vai trazer ajudas, ele vai trazer repertório, repertório cultural, repertório visual, mas quem faz a aula, quem produz o conteúdo da aula é o professor. Outra questão que o material didático, ele pode ser bastante eficaz, eficiente, bastante bom nesse sentido, é a questão do recurso visual. Eu comecei a dar aula em escolas estaduais aqui no Paraná em 2010, 2011, praticamente. 2011 eu comecei a dar aula no estado do Paraná e eu não tinha data show, eu não tinha TV, eu não tinha lousa digital, eu não tinha nenhum recurso digital, eu não tinha como mostrar a obra de arte para os meus alunos, a não ser por aqueles cartões que eu comprava no sebo, né? Antigamente tinha a coleção Folha, coleção Grandes Pintores. Então eu ia no sebo, comprava essas obras de arte para mostrar para os meus alunos. E só tinham aquelas obras ali para mostrar. Então eu não tinha como mostrar outros artistas, outras obras, outros movimentos. Isso era um problema muito sério. Quando eu comecei a dar aula, começou a surgir a ideia de ter material didático para arte. Gente, o primeiro livro didático que eu usei foi de um sistema de ensino numa escola privada e existiam muitos artistas, muitas obras. Apesar do livro ser bastante conteudista desse sistema de ensino que eu trabalhei, ele me trazia a possibilidade de ter mais recursos para trabalhar na aula de arte. Por quê? Porque tinham mais obras de arte, mais artistas, mais dados importantes, fundamentais para entender a arte. Então o material didático, nesse sentido, ele foi um auxílio para o meu trabalho, porque eu consegui usar as imagens, consegui usar os recursos que eu tinha ali a meu favor. Então, dá para dizer que o material didático é mocinho ou vilão? Não, porque nesse caso ele foi o mocinho, ele me ajudou, porque eu consegui mostrar outros repertórios para os meus alunos que eu não mostraria, porque eu não tinha essas imagens. Quando eu vou no sebo comprar aqueles grandes pintores, né, aquela coleção da Folhas, que era gigantesca, que eu pendurava no quadro, que eu nem deixava os alunos chegar perto, porque eu tinha medo que eles estragassem, né, porque aquilo ali era caríssimo. Quando eu coloco aquilo no quadro, quais são os artistas que vão aparecer nesses grandes pintores? Os artistas clássicos, Renascimento, Barroco, arte egípcia, aquela coisa mais clássica, né? Não vai ter os artistas contemporâneos, não tem artistas locais, não tem artistas que fazem parte da cultura ali do aluno, que o aluno já vivencia. Então, quando eu comecei, e quando eu fui para o estado do Paraná e teve o livro didático do Paraná, eu falei, nossa, agora eu tô em casa, porque existiam muitos autores locais, artistas locais nesse material didático. Então, ele foi um recurso ótimo para eu trabalhar. Então, os recursos que eu não tinha lá de TV, de lousa, de data show, acabaram sendo supridos pelo livro didático. Então, nesse caso, o livro didático, ele vai ajudar o professor com o repertório. Mais uma questão importante é que existem dois tipos de livro, basicamente. São os livros reutilizáveis e os consumíveis. Os reutilizáveis são aqueles livros que o aluno pega no começo do ano, usa durante o ano e no final do ano devolve, sem riscar, sem marcar, sem rasgar, sem fazer nenhuma anotação no livro. E existem os consumíveis, que é aquele material que o professor pega, o aluno pega, cada livro é de um aluno e o aluno pode usar o livro. Então ele vai escrever, ele vai desenhar, ele vai rabiscar, ele vai fazer anotação e o livro é do aluno, no final o aluno leva o livro embora e pronto, acabou. São esses dois tipos de livro que a gente vai trabalhar basicamente. Quando a gente tem os materiais consumíveis, e quem já me conhece, já participou de uma formação comigo, ou já viu os vídeos aqui, sabe que eu tenho um problema quando o material didático deixa um espacinho para o aluno fazer a atividade dele. Então, tem uma atividade lá e daí tem um quadradinho embaixo para o aluno desenhar dentro. Eu sempre falo que esse quadradinho que está lá no material didático, ele tem que ser usado como um esboço do trabalho do aluno. Porque a gente tem que oportunizar para o aluno fazer a atividade em espaços maiores. No quadro, numa folha sulfite, numa folha 3, numa folha 0, que eu não tenho espaço para explorar, para desenhar, para fazer seus mapas mentais, para fazer seus textos. Aquele espacinho que está ali no material didático, ele acaba sempre sendo muito resumido, muito pequeno para o aluno. Então a sugestão é que vocês sempre pensem, como que eu posso fazer essa atividade ser mais atrativa, mais gostosa, mais legal? O que eu posso fazer para que esse material seja melhor, mais bem utilizado, vamos dizer assim. E aí os materiais que não são
esses reutilizáveis, que são os reutilizáveis que não são os consumíveis, o aluno também não pode fazer anotações nele. Então, de que forma eu vou transpor aquele conteúdo que está lá no livro didático para o caderno do aluno? E tem muito professor que faz o quê? Copiem a página 12 no seu caderno. Gente, pelo amor de Deus, o livro serve justamente para que o aluno não tenha que copiar o conteúdo no livro, do livro para o caderno. Rafael, mas o aluno vai devolver o livro no final do ano, ele não vai lembrar de nada. Sugestão: leia o conteúdo com os alunos, peça para que eles leiam e criem esquemas para que o aluno saiba aquele conteúdo. Vou dar um exemplo bem básico, que eu sempre faço. Quando eu quero saber um conteúdo, quando eu estou lendo um livro, quando eu estou lendo um conteúdo, como que eu faço para saber o que eu estou lendo? Eu faço um esquema, eu faço um mapa mental ou um mapa conceitual. Coloco a palavra lá no meio, a palavra-chave, e vou fazendo ligações. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre essa metodologia que eu uso de aprendizagem. Inclusive, aqui no meu escritório, vocês não estão vendo, mas aqui no meu escritório tem vários mapas que eu sempre vou fazendo. Então, ali tem um tema de vídeo que eu quero fazer, que é para que serve a arte. Então tá lá, arte para quê? Aí eu vou fazendo as setas, vou puxando as setas e pensando, a arte serve para alcançar belo, a arte serve para fazer leitura de mundo, a arte serve para representar o mundo. Então eu vou anotando isso em volta, então é uma síntese. O material, o texto, o grosso, já está no livro. O que vai para o caderno do aluno é a síntese, porque o aluno copiar tudo que está no livro não faz o menor sentido, né? Não tem por que fazer isso. Então, esse material reutilizável, o aluno vai fazer a síntese. O material que o aluno é como consumível, ele pode fazer as anotações e usar esse livro. E aí tem que lembrar também o que o aluno vai fazer com esse livro e com esse caderno quando acabar o ano. Se o aluno passa o ano inteiro lá estudando, lendo, anotando, para chegar no final do ano e jogar fora, e esquecer e nunca mais pegar na mão, não adianta. É por isso que eu sempre falo, a gente tem que pensar qual é a função da educação e o que a gente quer com os conhecimentos que a gente está passando para os alunos. Porque o aluno copiar o livro didático do livro para o caderno, para no final do ano pegar o caderno e jogar fora, se é esse o processo que a gente está fazendo, não serve para nada. Eu tenho como exemplo, eu guardo todos os cadernos, anotações que eu vou fazendo, eu guardo na minha casa. Eu sistematizei aqui um sistema para guardar. Então as anotações que eu fiz lá na faculdade de arte, eu ainda tenho as anotações, elas todas sistematizadas aqui nos meus arquivos, nos meus fichários. Então é para a gente pensar. O livro didático, ele pode ser um recurso que vai ajudar nesse processo de aprendizagem, de memorização, de conceitualização. Então, outra característica que vai fazer total diferença nesse processo é o uso da abordagem triangular lá que a Noemi Barbosa vai propor para a gente, que agora vai ser lá a segunda base nacional comum curricular, as dimensões do conhecimento. Uma das questões bem importantes da história, quando a gente fala do ensino da arte e educação, é a contextualização. E aí, a gente tem um problema muito sério quando a gente fala na contextualização. Vamos voltar e pensar o que é contextualização no sentido do ensino de arte dentro da escola. A Noemi Barbosa vai falar que o ensino de arte é pautado em 3 eixos, né? A contextualização, a apreciação e o fazer artístico. Eu já falei disso milhares de vezes, tem 300 vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso. Mas o que o livro didático vai ajudar nesse sentido? Quando a gente vai fazer uma prática artística, por exemplo, eu quero fazer uma pintura de impressionismo. Vou levar os alunos lá fora, eles vão pegar o giz, vão retratar, vão pintar a cancha lá, o pátio, vão pintar a sala de arte com a captura da luz do dia, conforme o impressionismo fazia. Essa é a atividade. A prática é valiosíssima e ela faz parte da abordagem triangular. Mas você precisa explicar para o teu aluno por que você está fazendo aquilo. Ela não é uma atividade descontextualizada, não é uma atividade que você vai lá e só fez. Não é o cartão do Dia das Mães, você vai lá e só faz e nem pensa sobre isso. Não é trabalhar o contexto das coisas soltas, isoladas. É entender o contexto que ela se aplica. Eu estou trabalhando a pintura do luz do dia porque era a técnica que os impressionistas faziam, é a técnica que o Monet vai fazer, é a técnica que o Van Gogh vai fazer, ele vai pensar nessa captura rápida para fazer uma justaposição, né, fazer uma contraposição aí da fotografia, do surgimento da fotografia. Então, esse contexto da história da arte, ele vai estar muito mais claro quando a gente tem um material didático de arte. Por quê? Porque aí o material explica esse contexto. Então, o contexto, a teoria, está no livro. E aí o professor vai se preocupar com a prática, que é muito mais fácil, porque aí tendo o contexto, ir para a prática é mais fácil. E quando você já tem a prática, você olhar para o material didático e tentar identificar em que momento isso se enquadra, se encaixa, também vai ser muito bom, porque aí vai ser mais fácil de você fazer isso. Então,
A gente precisa do material didático? A gente precisa do livro didático? Sim, hoje em dia, sim. Porque a gente, durante muito tempo, teve uma aula de arte esvaziada, e aí também a gente vai fazer aquela comparação com os outros componentes curriculares, e a importância que os outros componentes curriculares dão para o material didático, e como a escola olha para os outros componentes curriculares, enquanto a arte ela é sempre colocada como secundária, ou ela é colocada como não precisa de material didático, ou a arte é só prática, ou vai lá e faz uma atividade prática com os alunos. Não, nós somos uma área do conhecimento, a gente precisa de conteúdo, a gente precisa de contexto, a gente precisa de apreciação, a gente precisa de fazer artístico. Então o material didático nesse sentido pode te ajudar, pode dar um suporte para o teu trabalho. E aí eu coloquei aqui as minhas considerações finais, que para sintetizar tudo que eu falei aqui no vídeo e para a gente pensar junto quais são as características positivas e negativas do material didático. Primeiro de tudo, o material didático, como eu já falei, ele não faz nada sozinho. Então você fala, esse material é bom, esse material é ruim. Claro, você pode fazer uma análise do material, mas lembrar que quem vai dar o tom do material é você, é o professor. Eu trabalhei numa escola privada que eu tinha um sistema de ensino que o material didático deles era muito pesado, era muito pesado. Era muita teoria, então era muitos textos, era muita coisa, eu não dava conta. Pensando que a gente tem 2 aulas de arte por semana no ensino médio, e se tiver agora no ensino médio, né, que esse novo ensino médio aí, então eu não dava conta do meu material. Então o que eu fazia? Eu lia o meu material, eu fazia sínteses daquilo, ou marcando, grifando, ou fazendo mapas, ou fazendo recursos digitais. Então fazia o pad, fazia o Mentimeter com os alunos ali, para fazer uma síntese daquilo ali, para poder levar o conhecimento mais contextualizado. E aí a gente ia para a prática. Então o conteúdo que ia cair na prova, né, porque esse sistema de ensino, além de fornecer o material didático, ele também fornecia a prova. Bem caótico. Então, além de ter essa questão do contexto, né, além de ter essa questão do conteúdo que está no material didático, eu ia para a prática. Então eu falava para os alunos, a gente está fazendo a prática aqui, relacionando com o conteúdo que está aqui no material didático. Então os alunos tinham eles conseguiam ter esse olhar, que era a prática, mas era a prática a partir daquele contexto, daquela teoria. A polivalência, ela vai aparecer nos materiais didáticos de uma forma bem marcante, né? Principalmente quando a gente fala no PNLD e quando a gente fala no ensino privado. No ensino privado, muitas vezes as escolas têm um professor específico de música, ou a gente tem um professor específico de dança, ou um professor específico de artes visuais. No ensino privado, já há esse olhar e esse cuidado para esse professor específico. Não sempre, mas em alguns casos. Já no ensino público, é o contrário. Né? Quanto menos especialista for o professor, melhor é para o Estado. É uma loucura isso. Então, muitas vezes a gente tem pedagogo dando aula de arte. A gente tem professor de história que não conseguiu complementar a carga horária e foi pegar arte. Inclusive, você pode ser esse professor, né? Eu sei que tem muitos professores de outras áreas que assistem aos meus vídeos para poderem se apropriar do conteúdo para ajudar. Então, o material didático, nesse sentido, ele pode ser um suporte para o professor. Eu gosto que tenha um professor de história dando aula de arte? Claro que não. Eu gosto que o professor de geografia dê aula de arte para complementar a carga horária? Claro que eu não gosto. Eu acho isso um absurdo. Mas eu também olho para o professor, para o lado do professor, para entender que aquele professor estava sem aula e ele precisou pegar aquela aula. Então, o material didático ele pode ser um recurso que vai ajudar o professor não fugir do contexto da história da arte. Então, o material didático ele pode ser um agente facilitador nesse contexto. Então, isso é importante a gente saber. Os materiais que são consumíveis, eles têm essas características que eu falei, dos espaços para desenhar, para fazer, para escrever, só que um problema que eu vejo no material didático, principalmente consumível de artes visuais, é a queda dos conteúdos sempre no desenho. Vou dar um exemplo. Vá lá, olhe para a natureza, vá lá, olhe para a luz do dia, tá falando do impressionismo, olhe para a luz do dia, veja como a luz do dia incide lá na escola, como a luz do dia reflete lá na quadra, não sei o quê. Agora vai para a sala de aula, pega teu material didático, daí tem uma caixinha de 10 centímetros por 10 centímetros, agora desenha o que você viu. Ou pior, vamos trabalhar a ciranda. Vamos lá, faz ciranda, faz cacuriá, faz maculelê, faz a roda, dança, sobe, desce, faz o movimento, faz a brincadeira. Vai pro material didático daí, tá lá. Agora, desenhe o que você dançou.
Então, o desenho sempre acaba virando o suporte, o desenho acaba sempre virando o desenho vira uma ferramenta para as outras linguagens. E isso é péssimo, porque o desenho, ele é uma linguagem própria, ele tem as suas características próprias. Ele pode servir como suporte? Pode, não é um problema. Mas quando ele sempre é visto como um suporte, a criança não valoriza o desenho. Ela não valoriza o processo de desenhar, porque o desenho é sempre o resultado de outra coisa. Então eu dancei, que é o legal. Agora eu vou pro chato, que é o desenho. Ah, eu fui lá e fiz uma música, percussão corporal. Bati, fiz lá os meus sons e tal. Agora desenho o que você fez. Então o desenho acaba sempre sendo a queda daquilo que você fez na prática. Então toma cuidado para que o desenho ele não se torne sempre esse resultado final. Ah, o que você fez nas férias? Nossa, fiz um monte de coisa legal. Agora desenho suas férias. Pô, coisa chata. Dá para fazer um monte de atividade que não só o desenho. Então não ficar caindo no desenho como se ele fosse a única coisa. E quando a gente tem materiais consumíveis, isso é um problema. Por quê? Como é que você vai trabalhar com tinta? Né? Como é que você vai pegar a tinta lá, vai pegar tinta guache, pincel para fazer no material? O aluno vai fechar o material, vai colar. Vai fazer com tinta, ele vai espirrar no outro conteúdo. Ou, tem um livro didático de consumível lá de matemática, de história, de geografia junto com o de arte. O aluno fez na primeira aula uma pintura lá no material de arte, daí na segunda aula é matemática, não tem como usar o material. Então, esse material consumível também, ele pode cercear um pouco a criatividade do professor nesse sentido de técnica. Então, o material, Rafael, dá uma solução então para isso. Estou trabalhando com tinta. Então, vou pegar um papel craft, vamos fazer aqui com tinta, vamos fazer uma decalcomania, vamos pensar lá no surrealismo. Então, fiz uma atividade de arte aqui bem legal, com tinta, com pincel, sujei, fui lá fora, né, porque para tia da limpeza não querer me matar, fui lá fora, fiz a atividade com os alunos. Aquele espacinho que estava determinado lá no material didático, ele pode servir para quê? Relato do aluno. O aluno pode fazer um relato. Hoje fizemos a atividade assim, acessado no papel craft. Ou ele pode colar uma foto, ou ele pode fazer uma música, ele pode escrever alguma coisa, ele pode desenhar se ele quiser, ele pode fazer alguma referência naquele espacinho do material consumível de alguma coisa que ele fez fora do material, tá? Então o material ele não pode ser esse congelador do trabalho do aluno. E lembrar que dependendo da coleção, dependendo da editora, vem muita coisa teórica. Então, leia o texto, escreva o texto, faça assim, sempre muito na teoria. Então lembrar que a aula de arte ela também tem que ser prática. Tem que ter teoria? Obviamente, né? Porque a gente não é bagunça. Mas também ter relação com a prática. Não adianta ser só teórica. E aí, outra coisa que aí vai ser boa quando a gente está falando dessa questão do material consumível é que muitas escolas, elas não dão materiais para o professor de arte trabalhar. Então, por exemplo, quero fazer uma atividade, mas eu não tenho papel sulfite. Mas eu tenho o material consumível, então eu consigo usar o material ali, o material é o único, o material didático é o único material palpável que eu tenho para trabalhar. Então ele já vai ser um suporte. Então vai ser o desenho, vai ser a pintura e tal. Então se o material didático é esse suporte, use a teu favor. Então é por isso que eu falo, não tem como a gente falar que o material didático ele é mocinho ou vilão, porque vai depender muito das características de como você dá aula, como você trabalha, o que você pode fazer com os teus alunos. Então sempre pensar nessas questões mais importantes aqui de características do que é o material e como que ele vai se aplicar na sua aula. E aí, por fim, só para eu terminar, tem uma coisa que eu gosto bastante dos livros didáticos que estão chegando agora, que isso aqui também é uma polêmica. Tem professor que odeia, que quer me matar. Quando eu falo disso, tem professor que reclama. Mas a minha escola tem isso, minha escola não tem aquilo, não sei o que. Tem a patrulha da chatice que só reclama, né? Que é os recursos digitais. Os materiais didáticos, principalmente os que estão no processo seletivo agora do PNLD, nesses anos, né, que estão os últimos materiais sendo produzidos, existem bastante recursos digitais que podem ser utilizados na sala de aula. E isso é muito bom. Por quê? Porque quando a gente tem um recurso digital, se a gente está falando lá, por exemplo, de Mozart, está explicando Mozart no material didático, quando está falando de música, muitas vezes a gente não tem como, vou parar a aula, vou entrar no YouTube, vou colocar Mozart para meus alunos ouvirem, vou pegar o som, vou trazer o CD. Então, o que alguns materiais didáticos fazem? Eles colocam ali naquela página um QR Code, ou um link que você consegue escanear com o celular, para que você vá direto para a música. Então, tô trabalhando música, Mozart aqui, tô explicando, escaneei o QR Code com o celular,
coloco para tocar no celular, posso ter uma caixinha ali como amplificadora, mas só o celular às vezes já resolve. Então, os recursos digitais, eles estão aparecendo em maior volume agora nos materiais didáticos. E isso é muito bom, porque é um recurso que durante muitos anos foi negado para a escola, foi negado para a educação. Que a escola fica longe do celular, na minha escola, e isso é uma coisa que ainda acontece, né? Ah, a escola proíbe o uso do celular. Uma burrice. Mas tem escolas que elas já têm mais flexibilidade. Então, usar os recursos digitais, inclusive eu estou querendo fazer uma série aqui no canal só com recursos digitais da educação. Então, utilizar esse recurso digital, ele pode ser um facilitador, e às vezes isso está dentro do material didático. Então, o material didático está trabalhando com Van Gogh, está falando do impressionismo, então, como que a gente vai fazer para olhar para as obras do Van Gogh? Ah, tem um QR Code que te leva lá para uma lupa, que você consegue ver as obras do Van Gogh de perto. Estou trabalhando danças indígenas, quero falar sobre as danças do Quarupi. Como que eu vou mostrar para o meu aluno? Então, às vezes, ali no material didático tem um QR Code, que o aluno consegue ver em casa, que ele consegue ver ali na escola. Ah, a escola tem uma sala de informática, então eu consigo escanear aquele QR Code na sala de informática e mostrar para os meus alunos. Então, nesse sentido, os recursos digitais, os QR Codes, realidade aumentada, músicas, mídias, PowerPoints, eles podem estar nesses QR Codes, nesses links que o material vai te oferecer. Então, eles podem ser um agente facilitador. De novo, não tem como a gente traçar aqui, né, para finalizar agora, não tem como eu traçar, o livro didático ele é um mocinho, o livro didático ele é um vilão. Por quê? Porque isso vai depender muito da característica que você dá para o teu material didático. Muitos professores falam, eu não gosto de material didático porque ele congela meu trabalho. Quem está trabalhando errado é você. A não ser que a escola te obrigue a seguir o material didático de cabo a rabo. Isso também é um problema que eu já enfrentei na escola. A pedagoga chega e fala, não, imagina, esse livro tem que ser usado inteiro. E aí é aquela briga que a gente sempre vai ter para falar sobre a qualidade, que não adianta querer dar conta do livro. Isso eu sempre falo também. Ah, o livro tem 200 páginas, eu tenho que dar conta do livro. Pô, mas se eu tenho uma aula de arte por semana, como é que eu vou dar conta de um livro de 200 páginas e ainda pensar em prática? Não tem como. Eu preciso de teoria, eu preciso de prática, eu preciso dessa relação entre as duas, eu preciso do material didático como suporte, mas ele não é a minha única fonte de conhecimento. Então, quando a gente tem esses materiais didáticos, principalmente agora do PNLD, eles precisam ser pautados na BNCC, porque é um documento normativo, então as habilidades, as competências que a BNCC estão sugerindo lá, elas já vão estar presentes no material didático, e isso vai ajudar o professor na hora do seu planejamento, na hora de planejar a aula, de entender de que forma que ele vai aplicar aquele conteúdo para aqueles alunos. Ufa, falei bastante coisa aqui sobre o material didático, e a ideia desse vídeo não é trazer uma resposta se isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim, mas reflexões para a gente pensar de que forma isso vai lá para a prática da sala de aula, e de que forma isso pode te ajudar ou te atrapalhar dentro da sua prática. Beleza? Então, eu espero que tenha te ajudado a alguma reflexão dessas. Já sabe, me segue lá no Instagram, @prof.rafaelpavlina, curte esse vídeo, já comenta aqui embaixo o que você acha, você gosta de livro, você tem livro, não tem, quais são as dificuldades que você encara com o livro didático, quais os próximos conteúdos que você quer ver por aqui, vocês podem escrever que eu respondo comentário por comentário, inclusive lá no Instagram também pode mandar direct, eu não demoro muito para responder, sempre tento ajudar da forma que dá. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte o vídeo e indica para quem tem dúvida no assunto. Certo? Até breve, tchau!